Olá, boa noite. Vamos dar início a mais um Facebook Live do AC Camargo Cancer Center. Estamos no mês de novembro e vamos falar um pouco sobre o Novembro Azul, mês de conscientização sobre o câncer de próstata e saúde masculina. Eu sou Gustavo Guimarães, diretor do Núcleo de Urologia do AC Camargo Cancer Center. Eu sou Letícia, sou médica do Departamento de Radioterapia do AC Camargo. E estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre câncer de próstata e uma das suas modalidades de tratamento, que é a radioterapia. O câncer de próstata hoje é uma coisa extremamente importante ser falado, porque existe muito preconceito, muito medo, muita angústia das pessoas em relação a ele. E a gente vai tentar aqui um pouco diminuir essa angústia de vocês e tirar um pouco das suas dúvidas. Esse é um tumor hoje que é o tumor mais frequente nos homens. Perde apenas para tumores de pele não melanoma, aqueles basos celulares, tumores mais benignos. E é o de segunda imortalidade, por isso é extremamente importante falar. Hoje nós vamos participar um pouquinho falando com as pessoas que vão participar com a gente no Facebook Live. E o sucesso deste processo é justamente a participação de vocês. Então mande suas perguntas, estejam com a gente essa noite para a gente poder ajudar. E a primeira pergunta é exatamente sobre o que o Gustavo falou, sobre métodos de detecção. A Rose pergunta: alguns especialistas orientam o toque retal a partir dos 45 anos para quem não tem histórico familiar. Qual orientação é a correta, a partir dos 45 ou dos 50? Rose, boa pergunta. Isso tem muita dúvida. Na verdade, depois de muitos anos avaliando a maior incidência e a prevalência, ou seja, quando ela acontece, quanto tempo ela dura, esse diagnóstico dos tumores, a maioria das sociedades internacionais chegaram a alguns valores muito claros. O tumor de próstata ele aparece, na sua maioria, acima dos 65 anos. Então é importante começar esse diagnóstico em torno de 10 a 15 anos antes do pico de incidência, já que é uma doença de evolução muito lenta. Então quando a gente pensa que o tumor de próstata leva de 2 a 4 anos para dobrar de tamanho, e geralmente entre a primeira célula o seu diagnóstico já passa de 8, então a gente faz essa diminuição. O paciente que tem história na família, ele costuma ser mais jovem, mais agressivo ao seu aparecimento da doença. Por isso, se recomenda que quem tem história familiar comece aos 45. Quem não tem essa história familiar, ele pode começar aos 50 sem riscos para a sua saúde. O Marcos pergunta: fiz meus exames e deram normais, PSA e ultrassom da próstata normal também. É necessário fazer ainda o exame de toque retal? Marcos, muito necessário. O exame do PSA sozinho, ele não é suficiente, nem tampouco o ultrassom. O ultrassom é como se você estivesse mandando um eco e vendo, é como se você olhasse para uma parede. Você olha para uma parede branca, toda branca, recém-pintada, ela é totalmente homogênea, igualzinha. Quando você toca na parede, você consegue ver que ela tem rugosidades, que ela não é lisa. Essa é a diferença entre o ultrassom e o toque. Alguns estudos foram feitos no passado para exames com prevenção, como o PCPT, que é prevenção de câncer de próstata, nos Estados Unidos. E ao final desses exames, a gente dava finasterida para fazer essa prevenção. Ao final do estudo, todo mundo foi biopsiado e até 12,5% dos homens com PSA até 0,5 tinham tumores. Então é importante sim fazer o toque junto. Vamos lá, Letícia. Continuando, a Silvia Helena fala: meu pai teve câncer de próstata e o médico falou que a radioterapia seria o necessário. Estamos esperando os resultados. Vocês acham que pode haver cura só com a radioterapia? Sim, Silvia. Sempre que a gente tem o diagnóstico de um câncer de próstata, a gente procura agrupar os pacientes de acordo com uma estratificação, em que a gente chama isso de grupos de risco. É muito importante informações clínicas, como o valor do PSA, o toque retal, e às vezes anota que o câncer recebe uma biópsia. E de acordo com essa estratificação, em que a gente vai agrupar esses pacientes para o tipo de tratamento que ele deve receber. Em alguns casos, sim, só a radioterapia ela pode ser suficiente para a cura dos pacientes. Lembrando que a radioterapia é um dos métodos mais eficientes, mais antigos de tratamento do câncer da próstata. E a seleção é o mais importante para você saber. Então a gente não tem pacientes que serão candidatos à radioterapia com hormonioterapia, sem hormonioterapia. Uns serão melhores tratados com cirurgia, outros com novas terapias ou até mesmo observação. Então cada caso precisa sim conversar o paciente com o especialista para poder indicar adequadamente. E muitas vezes até mais de um especialista. Até mais de um especialista. Que é o que a gente tem feito bastante hoje, que são as discussões multidisciplinares. Então, cada vez mais o paciente não é candidato a uma única modalidade de tratamento, mas sim a uma associação delas. Como o Gustavo mesmo disse, às vezes é rádio-hormônio, às vezes cirurgia rádio-hormônio. Então, isso tem se tornado cada vez mais frequente. A gente chama de terapia multimodal, várias modalidades e aí, obviamente, a individualização
é o importante, ou seja, tratar o paciente como ele precisa, não como a gente acha que todo mundo deve, coisa assim, porque não existe um único tratamento para todo tipo de doença. A Maria Damasceno fez uma outra pergunta interessante, Letícia. Meu pai teve câncer há 3 anos, fez radioterapia e curou. Ele pode voltar? Olha, Maria, essa é uma pergunta, assim, difícil da gente falar sim e não, né? É lógico que a gente precisa de mais dados para responder tudo isso, mas 3 anos é um tempo relativamente importante de segmento, a gente procura acompanhar os pacientes por no mínimo 5 anos. A chance de voltar, depender desses parâmetros clínicos que eu te falei, dependendo do estádio clínico, como era o toque retal, o Gleason, se fez rádio isolado ou não, se está em hormonioterapia ou não. Né? Nenhum tratamento garante 100% de chance de cura. A gente sabe que por mais altas que as chances sejam, a gente sempre tem uma porcentagem e é isso que nos motiva a ficar sempre acompanhando esses pacientes. Mas sim, a cura existe, eu só não vou saber te responder qual é a porcentagem no caso do seu pai. Isso aí. Doutor, a Joyce mandou uma boa pergunta. Por que todos os profissionais debatem que o diagnóstico precoce é fundamental? E quando diagnosticam um câncer precoce de próstata, dão 3 alternativas: aguardar ou monitorar, operar e ou rádio ou quimioterapia. Por que esperar se é fundamental o diagnóstico inicial? Porque tem muitos outros pacientes mais críticos do que esse, daí vamos deixar para mais tarde? Joyce, na verdade não é isso. Quanto mais precoce se faz o diagnóstico, mais informações e parâmetros e opções terapêuticas nós vamos ter para cada tipo de doença. Ou seja, eu posso tratar de formas diferentes. Antes se imaginava que todo câncer da próstata era agressivo e precisava ser tratado. Então, quanto mais cedo, mais rápido eu faria o tratamento. Hoje, na verdade, a gente sabe que uma boa parte desses tumores eles são extremamente lentos e não precisam ser tratados e, na verdade, nem devem ser tratados, porque eles não serão a causa do óbito deste paciente. Então, quando a gente tem o diagnóstico precoce e bastante informações sobre a doença, a gente pode selecionar aqueles candidatos ideais a serem observados sem risco para a sua saúde. Toda vez que a gente deixar para mais tarde, essas doenças serão maiores, mais agressivas, que a Letícia falou de estadiamento, né? Eles estarão mais avançados e a gente vai perder a opção de seguir de perto, evitando complicações do tratamento, porque não existe tratamento sem riscos para complicações. Né? A Camila Rodrigues pergunta: o câncer da próstata de 6 a 10, sendo grau 6, o que você recomenda? PSA a cada 4 meses? Acho que ele estava falando sobre o estadiamento do câncer da próstata, a questão da biópsia. Quando a gente chama o Gleason, ou uma forma de falar do grau, da agressividade da doença, é um estudo anatomopatológico, é como o patologista nos gradua, e é um dos critérios específicos que a gente vai poder utilizar para a seleção. Então, quando a gente tem um baixo risco, um PSA baixo, um grau ou Gleason 6, poucos fragmentos, ele é um candidato ao chamado observação vigilante ou a monitorização contínua e precoce. Esses são candidatos, mas outros fatores serão utilizados, como o toque retal, muitas vezes a ressonância nuclear magnética, idade do paciente, comorbidades, ou seja, as outras doenças que ele tem também. Então, tudo isso será avaliado. Até pouco improvável que a gente, com um único dado como esse, consiga dar o verdadeiro tratamento ou como ele deva seguir. Por isso é tão importante ir ao especialista, conversar, trazer os exames e ter essa conversa franca e aberta dos riscos e benefícios de cada modalidade. A Eliana pergunta: meu pai está com tumor na próstata. Meus irmãos correm o risco de ter também? Pode ser hereditário? Sim. Na verdade, o câncer da próstata, existe o risco dele ser um dos fatores importantes, além da idade, é o risco da história familiar. Quando existe um parente na família, o seu risco aumenta de 2 a 4 vezes em relação à população geral. Quando são 2 parentes do mesmo, do primeiro grau, ou seja, irmão, pai, tio, próximo, isso aumenta até 8 vezes a chance da população geral. Mas não quer dizer que se ele teve, obrigatoriamente os outros vão ter. Existem casos esporádicos não relacionados. Então, muito mais do que simplesmente fazer o diagnóstico, é monitorar esse grupo todo da família pelo risco aumentado, sem grandes estresses, sem desesperos e sem angústias, né? Já que todos os outros vão ter a oportunidade de fazer o diagnóstico precoce e fazer o tratamento adequado para a sua condição. Né?
A Larissa pergunta, quando é indicada a braquiterapia? Qual o tempo de tratamento? Acho que eles estão combinando, fazendo uma para cada um. Uma para cada um. Obrigado. Ping-pong. Bom, Larissa, a braquiterapia, para a gente fazer indicação, a gente tem a dependência de alguns fatores clínicos que são do paciente, como a capacidade de submeter uma anestesia, o tamanho da sua próstata, a presença ou não de sintomas urinários e fatores da doença. A gente sabe que a chance da braquiterapia como forma isolada de tratamento ter mais sucesso são para aqueles pacientes que têm tumores menos agressivos. Então, que tenham um Gleason mais baixo, que tenham um tamanho da próstata menor, que seja capaz de receber as sementes ou as agulhas, né? Geralmente o tempo de tratamento, se a gente for falar de braquiterapia com implante de sementes, é feito em um único dia, em uma única aplicação. E às vezes se a gente fala em braquiterapia de alta taxa de dose, isso pode ser feito em 2 ou até em mesmo 4 sessões. Depende muito do tipo de braquiterapia recomendado. Mas o tipo mais comum acaba sendo com implante de sementes e que é feito em um único dia. Que boa notícia que você falou, talvez seja interessante explicar um pouco mais para o nosso pessoal que está assistindo, um pouco sobre radioterapia e modalidades, porque todo mundo acha que radioterapia é diferente de braquiterapia, que é uma coisa só. Na verdade, com os métodos diagnósticos novos e com as novas máquinas, isso mudou tão rápido, diminuindo tanto a morbidade, aumentando o resultado terapêutico, acho que seria bom falar um pouquinho sobre as modalidades de radioterapia que a gente tem hoje. Basicamente, a gente divide a radioterapia em 2 grandes grupos. A braquiterapia, que é aquela em que a gente coloca o material radioativo em contato com a área a ser tratada. No caso da próstata, podem ser sementes radioativas, como as de iodo, ou mesmo o radioisótopo do irídio, através da braquiterapia de alta taxa de dose. E a radioterapia externa, ou teliterapia, que são as sessões de raio-x, falando em termos mais comuns. O paciente vem ao departamento para fazer o seu tratamento em sessões diárias. Hoje, esse tempo de tratamento é muito variável. Existem estudos preliminares mostrando que você fazer em 5 a 10 sessões, outros em 20, ou mesmo no fracionamento convencional de 38 a 39 sessões. E a gente sabe que quanto mais refinada essa técnica de radioterapia, principalmente de radioterapia externa, menores são as incidências de efeitos colaterais. Então, hoje é mais do que comprovado que quanto mais você modula a intensidade do feixe, restringe a radiação à área que precisa ser tratada, menor a incidência de efeitos colaterais, tanto durante quanto depois do tratamento, e reduz principalmente o que a gente mais receia que aconteça, que é o sangramento retal. Muito legal, acho que aí foi bem. O Adão Boscolo pergunta para nós, doutores, quais os principais fatores de risco para o câncer da próstata? Os principais fatores de risco, acho que você quis perguntar sobre aquela estratificação que eu comentei. Então, a gente divide os pacientes em grupos de risco baseado em valor de PSA menor do que 10, entre 10 e 20 ou maior do que 20. No Gleason, que é aquela nota que o patologista dá à biópsia, Gleason 6, 7 ou maior do que 7. E no quanto de doença a gente tem na próstata, basicamente pelo toque retal. Então, um toque retal normal, a doença confinada à próstata ou a doença que já tem um extravasamento além da próstata, seja através da cápsula ou das vesículas seminais. E fazendo uma combinação desses 3 fatores que eu mencionei, você estratifica esses pacientes em grupos de risco. Risco para quê? Para receber uma única modalidade de tratamento e vir a falhar aquela única modalidade. Então, por isso que à medida que a gente caminha nos grupos de risco, a gente passa sempre a ter um tratamento multimodal, em que uma modalidade só de tratamento passa a não ter tão bons resultados quanto a associação de uma ou mais delas. Então, só complementando, Adão, talvez tenha que também falar um pouco sobre os fatores que podem causar, os fatores causais do câncer da próstata. Não existe um fator único específico. A gente falou da idade, que isso é um dos principais fatores para ter câncer de próstata, a história familiar ou hereditariedade, que isso está muito claro. Mas outros fatores mais modernos, mais recentes estudados, talvez, para a gente dizer justamente o sedentarismo, ou seja, a falta de atividade física e a dieta rica em gordura animal e carnes vermelhas. Esses são fatores que a gente está muito claro hoje, que aumenta a sua chance de ter tumores na próstata, se é isso que você está se referindo. Então, a prática regular de atividade física é extremamente importante, o que a gente chama de balanço energético. Ingerir
pouco menos do que se gasta, isso faz bem para tudo, não só para diminuir o risco de ter câncer de mama, próstata, colo, né, e outros tumores, mas melhora a sua capacidade respiratória, cardiopulmonar, diminui a pressão arterial, controla o diabetes, então é muito importante a prática de exercício físico. E nisso eu já convoco a todos vocês para no dia 4 de dezembro, nós vamos ter a Corrida pela Causa, dia 3 de dezembro, domingo, vamos ter a Corrida pela Causa contra o câncer do AC Camargo Câncer Center. Se inscreva, venham, traga a família, vai ser extremamente importante começar essa prática de exercício, acho que vocês não podem perder, é uma oportunidade de confraternizar e de saber mais sobre essas doenças. A Flora pergunta para nós também, Letícia, essa é para você. Depois de 39 rádios, ainda precisa continuar tomando o Zoladex? Por quanto tempo? O Zoladex é um hormônio, né, que na verdade a gente dá para ajudar o efeito da radioterapia. A Letícia vai explicar um pouco mais, mas ele não é por conta da quantidade de rádio que fez, e sim por todo o grupo de risco que ela já falou. Depende, Flora. Isso vai depender da avaliação e do grupo de risco em que o seu pai foi estratificado. Em alguns pacientes a gente usa por 6 meses, em alguns por 18, outros 24 e até 36. Ainda não existe um consenso muito sólido na literatura por quanto tempo utilizar, mas basicamente não é dependente da quantidade de sessões de rádio, mas sim do grupo de risco em que seu pai foi estratificado. Então, às vezes é necessário sim, mas se você tiver alguma dúvida, acho que é bom conversar com o médico que prescreveu o tratamento e ele vai poder te esclarecer um pouco mais. Na verdade, o uso do Zoladex ele é recomendado quando a gente tem pacientes do risco intermediário e alto, em concomitância ou mesmo um pouco antes da radioterapia. Né? Na verdade, o Zoladex ou o Lupro ou qualquer hormonioterapia faz um efeito de uma castração química, ou seja, a gente bloqueia a produção de testosterona, isso já começa a ter uma ação de redução do tumor para a radioterapia ter uma melhor ação depois. A Adelina Fontana nos pergunta, após o tratamento da radioterapia, é possível retirar a próstata? Essa eu vou para lá para você, Adelina. Na verdade, sim, é possível. O que acontece hoje é que geralmente a gente já escolhe para o paciente o melhor tratamento para ele. Então, em geral, a cirurgia já não era um bom tratamento antes, e isso não vai se tornar após. Mas alguns pacientes que optaram por fazer algum tipo de tratamento, seja RAIFO, que é ultrassom, ou radioterapia, eles podem voltar à doença e a gente fazer uma terapia de resgate. Entre as modalidades de resgate pós-radioterapia, existe sim a possibilidade de remover a próstata. Entretanto, ela está relacionada. Todo retratamento tem mais complicações, tem mais riscos, ou seja, as morbidades, tanto como incontinência e impotência, podem chegar a níveis um pouco fora daqueles que a gente gostaria de dar para o paciente. Quando a gente vê as grandes séries mundiais, a cirurgia de resgate pós-radioterapia geralmente está restrita a menos de 1% dos pacientes que recorrem, não é dos pacientes que tratam com rádio, que isso não é tão alto. O volume de pacientes que recorrem pós-radioterapia ele é relativamente pequeno e baixo, desde que bem prescrito, desde que bem executado. E nesse grupo pequeno, menos de 1% é operado, por conta dessas morbidades. Então, recapitulando, se ele já não era bom para operar antes, por isso fez radioterapia, e ele tem uma recorrência, onde a gente tem tratamento que é mais agressivo talvez do que a própria doença, a maioria dos doentes são tratados de outra forma, seja com hormônio, seja com ultrassom de alta frequência, ou mesmo alguns pacientes voltam pós-radioterapia, mas essa doença é tão lenta novamente que não precisam ser tratados, eles podem ser acompanhados. Então, por isso, quanto antes fizer o diagnóstico, quanto antes fizer o estadiamento, quanto a gente souber o que falhou, se é um novo tumor numa área, a agressividade também, os seus graus e riscos, ele vai ter um tratamento individualizado. É possível, mas nem sempre é o recomendado. A Mariana pergunta quais são os efeitos colaterais da radioterapia no tratamento. Bom, Mariana, os efeitos eles são primeiro dependentes do tipo de radioterapia que você vai fazer. Como o tipo mais comum é a radioterapia externa, os efeitos da radioterapia externa eles se dividem basicamente em 2 momentos, os que acontecem durante as sessões de rádios que acontecem algum tempo depois, que são os tardios. Durante as sessões de rádio, geralmente a partir da 3ª ou 4ª semana de tratamento, é comum o paciente ter um aumento da frequência urinária, uma redução no intervalo, ele às vezes sentir um pouco de ardor ao urinar, não conseguir segurar a urina por tanto tempo, e algumas alterações do hábito intestinal, como eliminação de muco e aumento das evacuações. Terminando a rádio, geralmente esses efeitos se resolvem bastante nos primeiros 45 dias, o paciente volta realmente
a normalização de tudo em 3 a 4 meses e depois a gente pode ver os efeitos tardios. Entre eles, os mais frequentes são a redução da potência sexual, que pode acontecer em algum grau, a depender da idade do paciente, de comorbidade, do uso ou não de hormonioterapia, e o sangramento retal, que é bem menos frequente, mas que também pode acontecer. Perfeito. Cá, nos pergunta, o meu marido vem fazendo o exame de PSA anualmente, vem crescendo esse percentual. Isto é perigoso? O que deve ser feito? O PSA é um exame de sangue. Isoladamente, como já foi dito, ele não quer dizer tanta coisa assim, principalmente quando ele tem pequenas oscilações dentro da normalidade para a idade. Tem relacionado com inflamação, infecção, tamanho da próstata, se urina bem ou não, se pratica exercício físico, se anda de bicicleta, a cavalo. O PSA pode alterar em diversas situações do dia a dia, inclusive voos em aviões pressurizados. Tudo. Então, esta elevação, se ela não é tão aguda, ou se ela não mantém oscilações, ele não é tão importante. Entretanto, a elevação persistente, contínua, anual, em volumes cada vez mais rápido, sim, ele pode dizer para a gente que ele precisa ir ao urologista, que ele precisa fazer um exame da próstata. Ele pode simplesmente ter o crescimento benigno da próstata, que a gente chama de hiperplasia prostática benigna, que ele está urinando muito mal, e que isso vai ter consequências sobre o trato urinário. A bexiga dele vai ficar cada vez mais fraca, ele pode ter retenção urinária e não necessariamente está falando de câncer. O fato do PSA estar subindo continuamente é o indicativo de que ele precisa de uma boa consulta médica e parar de fazer exames isoladamente. E aí sim, fazer o diagnóstico adequado para a sua patologia e o tratamento que isso requer. A Geralda pergunta, meu pai fez cirurgia da próstata e reclama demais da incontinência urinária. Não tem como amenizar esse problema? Ele usa absorvente masculino diariamente. Bom, acho que eu vou ficar com essa. Na verdade, Geralda, assim, um dos problemas de qualquer tratamento de câncer da próstata, pela proximidade da próstata, do esfíncter ou da musculatura que controla a micção, ou seja, o xixi, é a incontinência urinária, um dos mais temidos por todos os homens que fazem. Qualquer tratamento pode dar incontinência urinária. Algumas vezes ela não está relacionada nem sequer ao esfíncter, ou seja, ao músculo que controla, mas à qualidade da bexiga, por ter ficado anos e anos urinando muito mal. Essa bexiga não tem capacidade, contrai fora de hora, então é bem difícil dizer qual é a causa específica se a gente não estudar a fundo. Mas sim, é importante lembrar que todas essas complicações do tratamento, seja elas da cirurgia, da radioterapia, do ultrassom de alta frequência, da crioterapia ou qualquer outro que façamos sobre a próstata, sim, tem tratamento. A fisioterapia urinária hoje é o primeiro tratamento, é extremamente importante. O fortalecimento da musculatura pélvica, estar com um profissional de fisioterapia que vai agir diretamente com exercícios, eletroestimulação e outros exercícios que vão fortalecer essa musculatura, a gente pode não só resolver completamente, encurtar o tempo da incontinência e facilitar essa adaptação a esse período pós-tratamento, seja ele qual for. Além disso, quando a fisioterapia não funciona, existem não só medicações e até cirurgias para isso, que vai desde os slings, ou seja, das suspensões de bexiga, no caso existe sim, o masculino, até o esfíncter artificial. Então, obviamente que todo mundo que faz a cirurgia, ou a grande maioria deles, experimenta um período de perda urinária, pode ser de dias, meses, e isso pode ser trabalhado e evitado sempre que a gente está num serviço onde a gente tem todas essas especialidades juntas, uma equipe multidisciplinar, preocupado não só com o tratamento da doença primária, mas a recuperação pós-operatória. A Adélia aproveita e pergunta por quanto tempo depois da cirurgia é recomendada a fisioterapia? Alguns pacientes podem até começar antes, quando a gente já diagnostica que eles urinam um pouco mal. Mas geralmente, logo após a cirurgia, por estar operado, por ter a sonda, estar inflamado, a gente dá aquele primeiro mês de descanso. E os pacientes que persistem vão à fisioterapia, onde a musculatura já está menos inflamada e com melhor capacidade de absorver todos os exercícios. Isso pode durar de 3, 4 meses ou quanto for necessário para isso. E a gente vai percebendo essa melhora contínua. Quando ele para de ter esta melhora, a fisioterapia fica mais de manutenção e outras terapias serão associadas. A grande maioria dos pacientes que têm incontinência pós-cirurgias, mais de 60%, 70% deles nos primeiros 3 meses já se elimina, e por volta de 93%, por volta de 5 a 6 meses já está recuperado totalmente. Quanto mais jovem o homem, quanto menos problemas urinários ele teve no passado, mais rápido é a recuperação da continência urinária.
A Cleia pergunta se existe reversão da testosterona após todo o tratamento feito e o Zoladex. Sim, Cleia, existe. Né? Geralmente as injeções elas são aplicadas em uma frequência trimestral, essa acaba sendo a apresentação mais conveniente e comumente utilizada, mas o efeito ele não dura só 3 meses. Então, geralmente, a depender da idade do paciente, do nível de testosterona prévio, da capacidade de recuperação, você pode começar a ver uma normalização dos níveis de testosterona a partir de 6 a 8 meses da última injeção, mas o prazo mais comum é em torno de 10 a 12 meses depois da última aplicação. E como a Letícia falou, na verdade a qualidade deste testículo vai ser extremamente importante. Senhores muito idosos, 80, 85 anos, que já têm uma qualidade de testículo mais debilitado pela própria idade, menor produção de testosterona, terão mais tempo para recuperar. Os pacientes muito jovens terão recuperação mais precoce. E o tempo e duração da hormonioterapia. Quando a gente faz uma hormonioterapia muito longa, 3 anos, um pouco mais, obviamente mais tecido testicular vai ser diminuído e por isso a recuperação um pouco mais lenta, um pouco mais tardia, mas quase a totalidade recupera com um certo período sim. Né? Então não é isso a preocupação, por isso que não se faz na rotina a castração cirúrgica, que evita e bloqueia completamente, porque a gente sabe que com a castração química a gente vai ter a recuperação da testosterona quando não é mais necessário bloqueá-la para o tratamento do tumor, melhorando a qualidade de vida e muitas questões clínicas do próprio paciente. O Adão quer saber se existe algum avanço no tratamento hoje em dia, como a imunoterapia. O avanço, Adão, para você ter ideia como é interessante os avanços em câncer de próstata, 10 anos atrás a gente praticamente na doença metastática fazia exclusivamente a castração, seja ela cirúrgica ou o início desses remédios hoje em dia. Nos últimos 7 anos foram aprovadas mais de 8 drogas diferentes e a doença que antes tinha um curso muito rápido na doença metastática, ela passou a ser quase uma doença crônica, a gente controla por muito, muito tempo. Alguns doentes por mais de década. Então, houve uma mudança muito grande no tratamento da câncer da próstata, mesmo na doença metastática, que a gente não gostaria que ela se repetisse. Obviamente, né, a doença metastática é extremamente mais cara de tratar, mais dolorida, mais difícil, limita mais o paciente. Então, o diagnóstico precoce é o principal. A imunoterapia avançou muito, todos os tumores, principalmente os tumores urológicos, não tanto, mas em próstata ainda nada direto para que a gente faça no dia a dia, mas as primeiras drogas já estão em testes avançados, acredito que em breve haverá também imunoterapia para a próstata, mas temos que ter um pouco de cuidado e o objetivo não é pensar tanto no futuro e sim no passado, onde a gente deve fazer e incentivar o tratamento precoce. Uma imunoterapia, o custo hoje ainda é extremamente alto e com o único paciente tratado a gente consegue fazer mais de 1.000 pacientes de prevenção, por exemplo. Então a gente deve focar em algo com um país como o nosso, onde o custo deve ser pensado também em que a gente utilize, quanto menos doente metastático, mais recursos eu vou ter para evitar que essa doença chegue e melhor serão os resultados futuros. A Júlia quer saber se é possível reverter as sequelas da prostatectomia radical. Eu vou deixar até uma radioterapeuta falar isso, mas é sim. Sim, não só da prostatectomia, como da maioria das modalidades de tratamento. Poucas são as sequelas que são irreversíveis. A gente sempre trabalha e sempre procura indicar um tratamento em que você sabe que a chance do paciente ter uma sequela que seja irreversível ou que seja debilitante seja menos do que 3 a 5%. Então, isso é um número que a gente tem mais ou menos em mente, inclusive quando a gente conversa com o paciente sobre as diferentes opções de tratamento. Então, na sua grande maioria, sim, as sequelas de qualquer modalidade de tratamento podem ser revertidas. Sem dúvida alguma, pode. Uma coisa importante em câncer de próstata que a gente pode dizer que hoje avançamos tanto que a gente consegue fazer desde a prevenção, ou seja, fazer exercício físico, mudar a sua dieta, ter menos uso de álcool, ter uma vida regrada, você consegue fazer o diagnóstico precoce e ter opções de terapia. As terapias evoluíram demais, ou seja, nós temos hoje tecnologias, seja na radioterapia, como já pedi para a Letícia falar sobre as grandes inovações e grandes máquinas, hoje que a gente consegue ser cada vez mais preciso, quase aqueles mísseis cirúrgicos, aquele tratamento preciso da radiação, e as novas máquinas, os robôs, no caso da cirurgia do câncer de próstata, diminuindo consideravelmente todas essas sequelas, o tempo de recuperação, e quando elas existem, a gente já tem hoje, praticamente para todas elas, a questão do tratamento pós o tratamento do câncer da próstata, a recuperação dos sintomas e as principais sequelas, elas estão sendo hoje rapidamente controladas e cada vez mais simples e mais rápido para os pacientes, né? A Regina tem uma pergunta interessante.
O pai dela tomou 2 doses de hormonioterapia trimestral em julho e outubro para reduzir o tamanho da próstata e iniciar a rádio. E ele tem sentido as ondas de calor, com sudorese e fadiga. A preocupação dela é se essa sudorese intensa pode comprometer o funcionamento de outros sistemas e órgãos. Na verdade, Regina, o que o seu pai tem é o equivalente à menopausa na mulher, né? Então, essas ondas de calor nada mais são do que consequência da castração química que ele teve. Assim como na mulher, na menopausa, a onda de calor em si não compromete nenhum outro órgão, nele também não vai ter esse problema. O que a gente vê, e assim como na mulher na menopausa a gente tem que se preocupar, é quando esse tratamento é prolongado, em que a gente tem que ter uma preocupação com a saúde óssea, com distúrbios como diabetes, colesterol. Mas no caso, com 2 injeções, essa preocupação não existe. Fique tranquila que com o tempo essas ondas de calor vão se amenizando e quando ele tiver a recuperação da testosterona, elas vão desaparecer. É isso aí, Regina. Letícia, como tudo que é bom dura pouco, infelizmente o tempo passou, foram meia hora muito rápida, muito interessante para nós. Eu queria agradecer imensamente a participação de todos vocês. Ano que vem vamos falar novamente. Participem, mandem suas perguntas, aquelas que não puderam ser respondidas aqui, nós responderemos para vocês depois. Nós tomaremos todos os cuidados para tentar não deixar nenhuma pergunta sem resposta. Tá? Então, venham, tirem dúvidas, o nosso site está disponível, tenham acesso, perguntem, queiram saber, e quanto mais informação, melhor é para todos nós. Muito obrigado pela noite. Muito obrigada e boa noite.